Olá, como vocês estão? Começamos com a transmissão de hoje. Os Estados Unidos deveriam estar, então, prontos para atacar, basicamente fazer uma guerra, caso seja comprovado que os iranianos possuem armas nucleares. A grande pergunta que estamos nos fazendo agora é, neste momento, como tem estado? Temos hoje uma pesquisa perguntando se os Estados Unidos deveriam atacar, caso se acredite que o Irã está perto de obter armas nucleares. Então sim, antes que seja tarde. Só se houver prova absoluta, a segunda opção não seria o pior remédio, 3, e a quarta opção. Toda expressão diplomática, não haverá guerra enquanto não se decide nada. Paralelamente, duas opções vão avançando. A diplomática, mas também a de uma guerra, que vai avançando e avançando de forma impressionante. Então, pois é, se for pela via diplomática, excelente. Por um lado, porque, bem, ninguém quer uma guerra, embora evidentemente você pense. Coitada das pessoas que querem uma mudança de regime, mas talvez isso aconteça de outra forma. Mas do ponto de vista da guerra, já existe uma data para o conflito. E é nesta próxima sexta-feira. 48 horas praticamente o que resta para o início da guerra. Segundo o que já alertam alguns vazamentos. Pergunta: onde está a pesquisa? Onde fica a pesquisa na comunidade? Está lá agora. De qualquer forma, não sei se você pode passar o link da pesquisa ou do post, na verdade, para que eles possam conferir e, bom, participem por lá. Olhem, estávamos vendo essa imagem no começo, só que parece que ela não está carregando direito, por isso eu tirei. Mas enfim, acabou virando até meio que uma festa, porque levam música, levam tudo. Mas, evidentemente, também é um luto pelas pessoas. Perderam a vida, não sei, o Twitter está falhando. Mas essa imagem está sendo compartilhada hoje para mostrar que os protestos continuam, mas também como uma homenagem àqueles que caíram durante todo esse tempo. O pessoal do Irã pergunta, bom, está ou continua ativa nesta ocasião? Então, mais uma cidade que se junta, digamos assim, que começa a participar, né? Obviamente, os vídeos não podem ser verificados quanto às datas, pode ser que tenham dias, pode ser que isso seja recente, mas enfim, há muita manipulação e muito problema também na hora de compartilhar as informações. Demora muito para que essa situação aconteça agora. Um tema que eu gostaria de mostrar para vocês também é a narrativa que os iranianos trazem, porque vejam vocês, bom, na clássica eu acho que é verdade. Bom, então já está aí a razão. Respondeu que sim, certo, isso que está aqui. Mas isso é real. Sim, isso é real, pois isso é real. Bom, é o que diz o Gruja, sim. É assim que ele vê como imagem real. Achei que era ela. Não, bom, então veja. O ponto é que é isso que, mais além de ser já ou não, que é o importante disso. Não, ou a mensagem. Os iranianos têm mostrado essa imagem na qual, segundo relatos da mídia iraniana, isso é, obviamente, a visão. Ah, poxa, eles não estão impondo essa imagem falsa, não sei, né? O importante é que eles estão mostrando isso para dizer que estão preparando túmulos temporários para soldados americanos e, segundo eles, teriam deixado 5.000 túmulos prontos. Bom, essa é a narrativa que eles trazem lá, ou seja, trazer uma narrativa de conflito totalmente, só de números. Por que não? Ou seja, vamos lá, o conflito não é de um lado só. Aqui existem dois lados muito fortes. Um país que, segundo se acredita, está preparando armas nucleares. E para dar confiança, dizem, se você me mostrar que não está fabricando, abrimos os negócios e tudo fica em paz. Não está certo. Sim, eu vou te mostrar. Passou um dia e você não falou que me daria uma chance? Não, nunca disse isso, a soberania daqui não permite. Você disse que me daria confiança para eu ver que não está fazendo, mas não cumpriu. Ah, sim, bom, sim, mas deixa eu consultar e depois de novo. Passa uma semana, mas ficam assim por anos, dizendo, obviamente, toda uma estratégia para fazer perder tempo. Se quisesse ir agora, estaria prosperando, vendendo petróleo em quantidades impressionantes, estaria em outro nível, estaríamos falando de outros assuntos, mas eles não querem mostrar isso por 1000 razões. A questão é que tudo o que suspeitam,
incluindo a OEA, que é esse órgão da ONU responsável por monitorar os riscos nucleares, dizem: isso está muito suspeito. Para que você quer enriquecimento de urânio a 60% e 440 quilos de urânio, que dá para 10 a 12 bombas nucleares. Quando você diz que não tem um programa nuclear, obviamente é uma mentira total, né? Ou seja, então existe um programa nuclear e um programa de armamento? Eu te expliquei pela lógica, porque você teria o negócio da sua vida para você, para sua população que está na miséria. Mas você não se recusa a mostrar. Então, o que está acontecendo? Obviamente há um interesse total em fabricar armamentos. Que isso justifica uma guerra. Isso aí eu realmente pergunto para vocês. E vocês, justificam uma guerra ou não? Mas então o que é que se sabe? O que está acontecendo? Como está essa situação? Tem vários assuntos iniciais com a questão do Irã. Primeiro, eu acho que temos que ir para essa ideia de que supostamente temos 48 horas só para não irmos agora. Exato. Neste fim de semana, supostamente, ou seja, esse fim de semana que queria acontecer, aconteceu em 2022. Seria o dia do conflito, de acordo com o que relatam, então esse seria o momento. Exatamente. Bom, segundo se sabe, fontes citadas pela CNN afirmam que o Pentágono já tem a operação militar pronta. Ou seja, seria só uma questão de se amanhã, na sexta-feira de manhã, Trump decidir. Você sabe que, se ele quiser, em poucas horas eles já estão prontos para atacar. Só depende dele dizer sim, e em poucas horas veremos um míssil sobre o Irã. Ainda estão sendo analisadas diferentes possibilidades. Ou seja, ele tem o plano A, o plano B, o plano C, mesmo que o posicionamento já esteja pronto agora. O presidente então discutiu em privado, ou seja, ele ainda está em dúvida, já ouviu argumentos a favor e contra atacar o Irã? E bem, os negociadores iranianos e americanos interromperam as conversas. Foi bem longa, a última de 3 horas, que durou 3 horas e meia, na Suíça, onde não se chegou a nenhum acordo. Um tema muito complicado, né? Porque no final das contas essas reuniões, porque foram 2 e não avançaram absolutamente nada, porque era negociar com o painel. Não, basicamente o que os Estados Unidos pedem, o que Israel pede é um não contundente para os iranianos. Ou seja, há um interesse em conversar se negociar não é o tema. E prolongar a conversa. Tome o café, sirva-se de uma dose se quiser. Não sei, conversar, estamos aí, mas para negociar não, nunca. E o único que parecia negociar. Mas eu acho que também, ou ele usa ou ele mesmo se deixa usar. Aliás, nem sei se era o presidente iraniano, mas bem, todos sabemos que ele não é quem manda é o líder supremo. E hoje, mostrando exercícios militares com os russos, que também digo. Sabemos que agora a Rússia não está em condições de se meter em outras confusões, mas pelo menos eles dão esse sinal. Agora vamos para outro ponto dentro disso mesmo. Muito interessante. Vejam só, estão relatando que Israel estaria em alerta máxima, que é o que está acontecendo. Um tema que chama muita atenção, já que, Israel teve que ativar o alerta máximo diante do iminente ataque conjunto dos Estados Unidos. Olha, enquanto eu decido, os Estados Unidos não decidem. Então Israel não pode ficar de braços cruzados. Então, e se preparar na última hora? Obviamente não agora, então. Eles basicamente têm que pensar como se sim, ou seja, Israel tem que pensar que vai para a guerra e pronto. Não acontece, pois não acontece, porque no final, uma coisa é clara, se forem juntos, não vão separados, ou seja, se forem, vão juntos. Porque Israel sabe que em caso de guerra, eles também são os primeiros a serem atacados, ou seja, um dos principais interesses dos Estados Unidos seriam as bases militares. Mas também o próprio Israel, pois Israel está ativando o alerta máximo diante de um potencial conflito que já é iminente, basicamente. Exatamente, desculpa. Iminente.
E não é só isso, mas eles estarão fazendo o que estão fazendo, que é voar, que outros grupos também estarão fazendo, suponho eu. Muito bom agora. Israel tinha uma reunião do Gabinete de Segurança e eles adiaram para domingo para evitar um erro de cálculo caso haja um ataque iraniano. Já que os serviços de segurança e emergência estão agora em alerta máxima, bem, em meio ao possível ataque dos Estados Unidos, só falta o Trump aprovar. Sim, e bom. O governo de Benjamin Netanyahu aumentou essa preparação militar, diante dessa possibilidade. Não, já existem fontes da CNN, da Al Jazeera, diferentes meios que já informam que Washington está perto de fazer esse movimento. Digamos que está no momento de deliberação, não de decisão, não de dizer se vai ou não vai. E é basicamente isso, né? E os iranianos vão pelo mesmo caminho, também estão, ou seja, digamos que o ponto deles é basicamente não negociar. O ponto é dizer não, 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 não e estender isso o máximo possível. E quando eles perceberem que está perto, aliás, há várias teorias sobre o que pensam. Outra teoria que hoje eu comentei com vocês durante uma das transmissões é a teoria do erro de cálculo, ou seja, que os ayatolás digam, homens sim que ataquem, porque em um momento de absoluta desunião que existe no Irã agora, por tudo o que aconteceu contra a população, todos os ataques, os milhares ou dezenas de milhares de iranianos que morreram pelas próprias balas do governo do Irã, não é? Ou seja, isso é uma coisa de terror, ele diz. O que mais poderia unir além de um conflito com um país estrangeiro, não é? Claro, aqueles que estão meio ambíguos, não. Obviamente, aqueles que perderam familiares, não, nunca vão perdoar. Isso não me fica claro, mas todos aqueles que possam estar ambíguos de dizer, poxa, não, o regime não fez nada diretamente comigo, mas também não concordo com o que está fazendo. Mas na hora de um conflito, eles vão se alinhar a favor do regime? Sim. Então, o que eles alertaram hoje é que todas as condições estão dadas para a tempestade perfeita. Porque isso convém aos ayatolás. Esse conflito, se for curto, também convém aos Estados Unidos, por tudo o que está acontecendo internamente. Parece mesmo a tempestade perfeita, como alertaram hoje. Mas cuidado, porque esse erro de perdão, que essa guerra não acabe se tornando um erro de cálculo dos dois lados. Ou seja, que ambos digam sim e deixem acontecer, até não conseguirem mais sair disso, né? Porque vamos supor que aconteça um ataque por parte do Irã e que dê certo. Ou seja, que de repente eles atacam e acertam uma base onde realmente há mortos ali do lado dos Estados Unidos, ou que cai, vamos dizer, um porta-aviões ou algo assim. Estaremos falando de outro assunto, porque a reação costuma ser exageradamente forte, não é? Então, se algo assim acontecer, pode escalar mais, escalar mais, escalar mais. Até virar uma história sem fim, se transformar em uma guerra de machados, esse seria o possível erro. A impressão de Israel é que o momento já está para acontecer em alguns dias. Apesar de que há algumas semanas falavam em 2 semanas, há mais tempo atrás falavam até de 1 mês. Sim, mas ao mesmo tempo há várias condições que poderiam atrasar. Ou seja, exceto, por exemplo, a reunião do Conselho de Paz que Donald Trump realiza com países que aceitaram participar e que trata da questão de Gaza. Sim, também tem o fato de que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Inverno, terminam em 22 de fevereiro e que o mês sagrado do Ramadã começa na quarta-feira. Isso, obviamente, dá um certo peso, mas não sabemos exatamente por que ele vai embora. Há fontes de Israel que indicam que Washington exige capacidades de defesa de Israel, ou seja, se forem necessárias, digamos que não. A reunião, que estava marcada para este domingo, também foi adiada por causa de uma possível reação preventiva iraniana. Antes disso que eu comentava, sim também, pois Israel assume que a região poderia entrar em uma fase de confronto direto entre Irã e Washington. E diante disso está a questão dos Houthis, que certamente vão entrar em ação. Hezbollah e principalmente o Hezbollah. Esses dois são os que, entre as milícias pró-Irã dentro do Iraque, mais têm sido atacados ultimamente pelos Estados Unidos. Então eu vejo difícil, eu vejo que esses grupos estão enfraquecidos. Por enquanto não vejo que vão avançar, mas pode ser que seja outro. Outro ponto também interessante.
Vamos para outro assunto, porque hoje há exercícios militares, mas fala-se de um fechamento do espaço aéreo e isso é mais um sinal que se soma, não é? O que está acontecendo nesse fechamento ou como está a situação? O Irã emitiu o que é a famosa nota, que é uma notificação oficial de aviação, onde alerta porque haverá lançamentos a partir das 5h30, segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, da manhã de amanhã, quinta-feira, já começaram ou estão prestes a começar. O aviso, obviamente, afeta rotas estratégicas próximas ao Golfo Pérsico e obriga as companhias aéreas internacionais a desviar um pouco o voo para evitar qualquer risco. E as manobras acontecem, então, nessas semanas de exercícios militares intensivos por parte da Guarda Revolucionária Iraniana. Hoje houve um bloqueio no Golfo, no que é o Estreito de Omã. Sim. Sim, o segundo, porque ontem houve outro, né? Hoje dava para ver, captavam-se imagens de navios esperando para poder passar, porque esse exercício estava acontecendo. Na verdade, também estavam lançando pequenos mísseis de artilharia, não artilharia. No treinamento deles... Ali estavam no Estreito de Hormuz e no Golfo de Omã. Eles estavam operando lá e não havia passagem. Então, os navios petroleiros estavam lá em uma fila enorme, esperando que os exercícios terminassem. Quando terminaram, eles passaram. Mas isso mostra que eles realmente podem controlar ou até mesmo parar o tráfego, se quiserem, do petróleo, 20% do petróleo a nível global, ou seja, é algo que realmente preocupa nesse caso. Como está o preço do petróleo? Hoje foi ao limite, vamos ver se caiu, mas hoje foi ao limite e já está prestes a romper. Veja, olha, rapidamente, se olharmos por aqui, é esta linha, vamos diminuir o gráfico, aí está, é esta linha verde que está aqui, sim, vamos colocar aqui esta linha verde que está aqui. Esta foi hoje, para nós sim, já começou o dia de amanhã, porque o petróleo abre em todo lugar, então já está aberto. Para o dia 19, isso já é do dia 19 e está acima. Este é o limite do preço para que mude a tendência. Se ultrapassar essa linha amarela, aí sim é uma mudança completa de tendência e aí sim estaríamos. Ou seja, enquanto se mantiver dentro dessa linha, ainda está, olha, exatamente. E na tendência de baixa, ou seja, continua sendo uma tendência de baixa. Se a gente observar aqui, vejam só, sempre vai para baixo, Mesmo quando tenta superar essa linha, não consegue romper e, na verdade, acaba caindo. Se romper essa linha amarela, significa que rompe a tendência. E então, possivelmente, vamos ver uma escalada de preços, mesmo que momentânea, mas pode ser uma escalada. Isso que está aí, nessa linha, prestes a romper, mostra que há incerteza. Ou seja, como se houvesse tensão, mas não há certeza de que algo vai acontecer. Ou seja, se amanhã ou em algumas horas, agora em minutos, de repente, vemos que dispara. É porque alguém já avisou. Já deu o aviso exato? Já deram o aviso? Sim, vai acontecer. E as pessoas começam a comprar petróleo pensando que talvez vá haver escassez ou se cair. Ou seja, eu vejo os dois lados aqui, ou pode ser um disparo automático. Seria lógico que, a princípio, o preço disparasse. Primeiro, porque se vai haver 1/5 a menos de petróleo, de repente por dias, meses ou semanas, não sei, então automaticamente o preço vai lá para cima. Por enquanto ainda não está claro o que acontecerá. Vamos ver amanhã, é quinta-feira, quinta e sexta, alguém vai te trazer a informação? Não se sabe o que vai acontecer e vão falar muitas coisas, talvez digam amanhã de manhã, merecemos, com o que Trump diz não chegamos a um acordo e no outro dia ele ataca. Ou seja, nunca se sabe. Ou seja, sim, pode ser meio confuso esses próximos 2 dias. Porque o menos conveniente para um conflito é saber a que horas vai começar. Ou seja, é assim. Seria muito estranho para mim se fosse assim tão exato. 48 horas e começar no sábado ou domingo, eu acho. Ou seja, na matéria, ou se atrasa mais uma semana. Já é um incômodo, por exemplo, para o Pentágono. Todas as contas do Twitter ou do X que estão monitorando os aviões, tanto que já estão vendo o que fazer, porque no fim das contas realmente estão vazando qualquer movimento. É que é agressivo, né? Porque, olha, lá vão tanques cargueiros, aqueles que nem sei o que são, lá vão B-52 ou B-2, como se chamam. Estamos na era da informação imediata, né? E democrática, além de democrática,
Então você fica sabendo de tudo, tipo, não tem mais esse negócio de esperar, né? Tipo, literalmente, tem gente que só está focada em assuntos de aviões, em assuntos de satélites, no que você quiser. Então, se você quer informação em tempo real de quase tudo, está lá, né? Então, tipo, é bem complicado esconder esse cara. Dar um ataque surpresa é difícil, né? Naquela época, a Espasa fez todo um movimento super estranho para evitar essa situação e pegar de surpresa. Em junho, quando aconteceram os bombardeios, esses que entraram fizeram toda uma viagem direta para não virem dos Estados Unidos. Chegaram, atacaram e voltaram. Ou seja, foi muito, muito curiosa a forma como agiram. E bom, vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Inscreva-se no canal. Estive com o senhor em Moscou, senhor ministro, não só como ministro das Relações Exteriores, mas também como ministro. O que está acontecendo? O que Vladimir Putin está dizendo? Bom, ele diz: Putin está um pouco irritado e está bravo com os Estados Unidos. Não é legal que coloquem essas sanções em Cuba. Sempre apoiamos Cuba, o direito deles de viver em paz. E bom, com o centenário de Fidel Castro, que vamos celebrar juntos, vocês vão ver. Então hoje Vladimir Putin reafirma sua posição em relação a Cuba, que os apoia, que manda todas as boas energias diante das sanções que estão sofrendo pelos Estados Unidos. E bom, O que mais de bom Putin recebeu no Kremlin? Aliás, isso já comentamos faz 1 ou 2 dias. O ministro das Relações Exteriores de Cuba estava lá na Rússia tentando buscar uma ajuda, um apoio por parte da Rússia. E hoje foi o privilégio dele, na verdade, porque nem todo mundo é recebido por Vladimir Putin. E ele foi recebido por eles em um momento crítico. Terrível o que Cuba está vivendo, principalmente o povo, a população, e o mandatário russo garantiu que a Rússia sempre estará ao lado de Cuba em sua luta pela independência e pelo direito de seguir seu próprio caminho. Na verdade, Moscou classificou isso como inaceitável, as novas sanções impostas pelos Estados Unidos, esse bloqueio que não permite a entrada de petróleo e sanções para quem ousar enviar petróleo. E, bem, a crise energética de Cuba se agravou desde janeiro, após decisões do presidente Donald Trump. Aliás, os cubanos dizem que os cortes de luz não começaram há 1 ano nem há 2, já faz 6 anos que vivem com esses apagões, já faz bastante tempo. E Trump, só para lembrar, ordenou esse corte de petróleo, que obviamente, se já faz 6 anos que eles têm apagões, isso acabou matando de vez o sistema elétrico de Cuba. o encontro, então, vai reforçar pelo menos a ideia clássica de que a Rússia apoia Cuba. É um apoio, por enquanto, mais simbólico, né? Mas, enfim, eu tinha que dizer. Se foi dito por Vladimir Putin, ele já falou, já desabafou. E até agora eu vejo que a pressão continua forte sobre o regime cubano. Sim, é verdade que isso também é bom. Aliás, já está chegando. Vai chegar ajuda humanitária, mas também chegou um petroleiro com supostamente 300 mil barris. Bom, é o que cabe nele. Sim. Quem sabe se trazia? Não está claro se era petróleo, se era gasolina, mas esse assunto também, bem, não se falou muito sobre isso agora. Todo o foco está no que vão dizer. Mas enfim, era interessante de qualquer forma esse relatório. Aliás, outro assunto que chama a atenção é que Donald Trump está pressionando para manter o controle da ilha de Diego Garcia. Na verdade, é mais um atol do que uma ilha, né? Quer dizer, é uma ilhazinha, pequena, bem pequenininha. Deixa eu ver se eu acerto. Olha, não, isso é o Havaí. Isso não é... Está aqui no Índico, sim, por aqui, deixa eu ver. É bem difícil de achar. Sim. Bem pequenininha. Bem pequenininha, mas já mais ou menos arrisquei e já mais ou menos colocamos. Dizem que se você tem na primeira, E a primeira não vou jogar fora, então se vire. né? Filho, pra mim, me conta se eu acertei, me conta direitinho. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você não perdeu, Você já perdeu tanto. Ou seja, faz um 0 e vai te colocar ai. eu te passei do 10 pro 0, você exagerou?
Você não encontrou? Você? Me diga sim. Mais 10 segundos pra mim. Fica tranquila. Aí está, aí já vi. Deixa eu ver onde está. Aí está. O que é isso? É. Onde está a Terra? Então espera aí, olha. É que está super, super pequenininha. Aí está, ou seja, O que é isso? patinar eu mereço sim. No mínimo um 9,59. Homem? Anda logo, professor, anda logo. Olha, bom, esse lugarzinho, esse lugar. Esses territórios britânicos ainda sempre tiveram ou sempre foram uma base militar dos Estados Unidos no Reino Unido, mas também com os Estados Unidos. Bem colocado aí, na verdade, bom, aí acontecem coisas super, super, super bizarras, super estranhas do que acontece lá. Tanto no bom quanto no mau sentido. No bom sentido porque, bom, imagina, o lugar deve ser incrivelmente bonito. Quer dizer, quando você tem um dia de folga, né? Como militar, você deve aproveitar muito. Eu acho que se você gosta do mar, deve curtir demais mergulhando. E assim vai, né, de verdade? Mas fora isso, bom, é um lugar militar, no fim das contas, como já foi dito em algum momento. Vocês não se lembram daqueles que seguiam todas as teorias estranhas do M, já? Que levaram até lá. Levaram ele. Publicavam fotos provando que tinham a conta, mostravam imagens, diziam, aqui está parte do avião, confiram o mapa. E assim seguia, né? Então bom, sim, havia muitas coisas muito estranhas. Mas enfim, o ponto é que o mandatário Donald Trump destacou que a base militar estratégica localizada no Oceano Índico é, para ele, pelo menos um ponto-chave em caso de um possível conflito com o Irã. Porque, olha, vamos nos afastar um pouco e vejam vocês, faz sentido? Assim, faz sentido? Sim, faz sentido. Ou seja, olhem, reparem no lugar onde está, não no território, lembram onde fica daqui? Então veja, você pode atacar o Irã, mas o Irã não tem capacidade de trazer seus ataques até aqui. Então, esse sempre foi o lance com essa ilha. E se você atacar a partir daqui, e veja, o Irã não tem como responder, não pode atacar outras bases militares, pode responder a Israel, mas não pode atacar o ponto de origem. Então, bom, essa é uma das ideias, né? O presidente dos Estados Unidos se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Karen Starmer, que hoje fizeram uma ligação para não ceder o controle da ilha Diego de Garcia, localizada no Índico, porque ele queria ceder para Maurício, me parece que sim. Ele quer ceder para Maurício, que é um país pequeno. Talvez eles fossem passar para eles, embora eles fossem continuar lá de qualquer jeito. E Trump, na ideia dele, é tipo, como assim? Ou seja, como vai ser de graça, basicamente? Exatamente, né? Eles vão dar aos mandatários a sua justificativa, porque primeiro ele fez birra, mas não justificou nada. Agora ele já justifica, dizendo que é importante usá-la como base militar para poder responder a ataques de Teherã, caso não se chegue a um acordo sobre o programa nuclear. Que bom, tudo indica que não foi alcançado. E em uma mensagem que ele divulgou nas redes sociais, Trump se manifestou, afirmando ao primeiro-ministro Starmer do Reino Unido que os arrendamentos não funcionam com o país e que está cometendo um grave erro ao assinar um arrendamento de 100 anos com quem reivindica, entre aspas, direitos, título e interesses sobre Diego Garcia, estrategicamente localizado no Oceano Índico. Bem, esse foi o comentário que ela fez na época, quando soube que iam ceder. Ela ficou indignada. Basicamente, ela não gostou nem um pouco. E bem, outro assunto que chama atenção, só para comentar, tem sido falado por aí. Mundo de Conflito foi o primeiro lugar onde vi isso. Depois comecei a ver outros relatos de supostos apagões que estão acontecendo no Paraguai. E então deixo aqui, sei que temos uma comunidade que nos assiste aí no Paraguai. Se tem alguém aí agora, comente com a gente. Se é verdade que esses apagões têm acontecido supostamente por causa das horas de calor. Isso nós realmente verificamos nos mapas. E vimos que está fazendo um calor tremendo, tanto na Argentina quanto no Uruguai e no Paraguai. Faz sentido ocorrerem apagões quando todos ligam o ar-condicionado ao mesmo tempo, pois está difícil. Um abraço para quem nos assiste no Paraguai. Espero que já tenham luz, que o apagão tenha sido leve. Outro assunto que também chama a atenção é esse general iraniano, né? O que está acontecendo? Diversos generais e membros da Guarda Revolucionária o acompanharam. O general iraniano se chama Mohammad Reza Matki.
Ele afirma que os Estados Unidos estão acabados e não podem fazer nada, mesmo com 12 porta-aviões, mas só tem 2. Só 2 que estão lá, né? Ou seja, mas a questão aqui é que internamente eles têm uma... Era isso que eles queriam se sentir atacados para poder se vitimizar e dizer, bom, então alguns moradores que os apoiem e que não percam o apoio absoluto da população. Esse é o que tenta ser esse general, chamado Mohamed Reza Natik, que faz esse comentário nas televisões, algumas emissoras de lá do Irã também, o que chama a atenção. Recentemente, Barack Obama disse que os alienígenas são reais, não, mas que não tinham sido vistos. E então, como fica? Ultimamente, têm sido relembradas as declarações e os assuntos relacionados a temas ufológicos de outros presidentes dos Estados Unidos. Fizeram um levantamento e, surpreendentemente, quase todos os presidentes, em algum momento, mencionaram ou alertaram que, de fato, existem coisas estranhas lá no céu. Kirill. Inclusive, durante sua presidência, Obama garantiu que haveria mais transparência sobre o assunto. E é preciso lembrar que Joe Podesta, um congressista dos Estados Unidos na época, que depois se tornou o principal assessor de Obama. Ele acreditava abertamente no assunto e dizia que era preciso divulgar a verdade sobre o tema dos OVNIs. Ele foi o primeiro, como congressista, político e assessor de um presidente, a começar a promover a divulgação das informações que se tinha. Depois, outros democratas e republicanos concordaram e disseram que deveria ser divulgado, mas ele iniciou. E, na verdade, quando Obama sai, quando Obama já termina seu segundo mandato, ele dá como uma espécie... Bom, eu acho que de presente para Joe Podesta, que é o que ele faz. Revela milhões de documentos da CIA, os abre, e dentro desses milhões de documentos havia algumas pastas que eram sobre o tema OVNI. Então, a partir dessa vez de que Obama faz isso, e ele faz isso, né? Eu acho que por causa do seu amigo Joe Podesta, que por sinal é quem fez a campanha da Hillary Clinton, ou seja, ele foi quem assessorou a campanha, que não deu certo, mas claramente ele não entendeu isso. O como lidar com o Trump, não, politicamente falando, quero dizer, e mediaticamente falando, eles não entenderam. Mas ponto final, deixando isso de lado e entrando no assunto OVNI e tudo isso, veio uma pasta muito interessante. Graças a essa pasta se sabe, por exemplo, que a CIA realmente fez esses estudos sobre telepatia e telecinese. Todos esses temas, o projeto, como eles chamam, o projeto da CIA, também o MKUltra, todas essas informações vieram à tona graças ao que o governo Obama revelou na época, quando ele estava de saída. Mas havia uma pasta que era somente de coisas relacionadas a OVNIs. E como eles tinham investido milhões de dólares em pesquisas para tentar determinar o que estava acontecendo com esses objetos. Até aí foi onde o assunto chegou, né? Mas antes disso, por exemplo, Dwight Eisenhower. Não Eisenhower. Outro presidente, então, afirmou que esse assunto também lhe parecia interessante, né? Na época dele, ele enfrentou vários rumores dizendo que ele estava constantemente em reuniões, até mesmo com pessoas de outros lugares do universo, né? Havia teorias nunca confirmadas, mas sempre diziam que ele se reunia com pessoas de outros planetas. Esse Kennedy, vale lembrar que intensificou a era espacial e teve um foco muito grande nisso, mas não falou, que se saiba, especificamente sobre esse assunto. Bill Clinton, durante o governo dele, ele mesmo disse, porque revelou isso na mídia, que mandou investigar as áreas 51 para ver o que era feito lá. E ele disse que, na verdade, que não encontrou nada conclusivo. Essa foi a resposta. O que é curioso, pois você pensa, como fazem uma investigação sem chegar a uma conclusão? Algo tão básico como investigar ou não OVNIs? E ponto final, não é? Não é conclusivo. Então, deixou a mente aberta para a possibilidade, tipo, não podemos te dizer e pronto. Eu acho que é basicamente isso, né? E isso está acima do seu salário, não é?
George Bush evitou falar sobre o tema em público, mas em entrevistas posteriores admitiu que há fenômenos sem explicação, e ficou por isso mesmo. Também, Donald Trump reconheceu que lhe mostraram objetos e lhe mostraram documentos. Mas apesar disso, isso no primeiro mandato ainda assim demonstrou ser cético sobre o tema, e neste segundo mandato, supostamente, isso foi dito por um diretor documentarista que tem pessoas próximas ao círculo de Trump. Diz que entre a Copa do Mundo ou depois poderia vir um anúncio no qual vão falar sobre esse tema. E sobre o que os Estados Unidos supostamente sabem sobre o tema com Joe Biden, foram criados escritórios dentro do Departamento de Defesa para estudar os guardas. Oficialmente, então, como todos os presidentes, claro, e vários outros escritórios encarregados só de estudar o tema. E depois, estou esquecendo de alguns, tem vários outros. Também não quero me alongar muito nisso, mas o que quero dizer é que é quando. Tem gente que encara isso como lenda, como mito, né? Eu concordo perfeitamente que a pessoa possa e tenha o direito de ser cética. Está perfeito, acho ótimo, mas enquanto for cético, que não seja dogmático. E quando você vê isso, quando vê que houve documentos, que houve presidentes envolvidos no assunto, que claramente há algo interessante para estudar, então esse ceticismo dogmático não te ajuda. Um ceticismo aberto é o que se precisa agora. Não vou ser cético, mas vou estudar isso de maneira séria e ver o que realmente existe. E até onde podemos assumir que há fenômenos estranhos em todo esse assunto. Não saberíamos. Acho importante abrir mais a mente sobre isso. E que, além da parte que nos mostram os filmes ou as séries, ou o imaginário de todos, além disso, o que é que realmente podemos entender? Ou seja, existe um fenômeno aéreo que continua lá, que não tem uma explicação do ponto de vista da física. Ou seja, eles realizam coisas que a física atualmente não explica, e os materiais desses objetos também são inexplicáveis. Então, se é algo diferente, é um fenômeno que também demonstrou ser inteligente pelo seu movimento, pelo seu comportamento. Então, agora, disso até dizer que são marcianos, né? São não sei o que ou o que, não sabemos. Ou seja, isso também não é. Ou seja, também não dá para se adiantar as coisas. E que há muita desinformação. Então, isso também desvaloriza o assunto? Não, eu entendo essa parte. Por isso, às vezes há um ceticismo exagerado, porque também há uma desinformação exageradíssima, mas exageradíssima mesmo. Quer dizer, já aparecem aquelas histórias de irmãos mais velhos e coisas muito viajadas das quais falamos. Das quais, exato, por exemplo, ela não é assim exato, mas como ela tem um monte. Então, isso infelizmente acaba tirando o valor do que é a divulgação mais séria, embora ela exista, obviamente. E é assim que está a situação. Vamos, nós juntos, vamos para outros assuntos também. Se você está aqui nessa live, se está assistindo depois, deixa o joinha para cima, por favor, ou para baixo. Dá like, dá dislike, mas participa, né? Isso é sempre muito agradecido. Vamos para outros temas importantes. Vocês se lembram do caso da Nancy Guthrie, né? Essa mulher, mãe de uma apresentadora de televisão, famosa nos Estados Unidos por notícias, aliás, continua desaparecida e agora estão começando a olhar para o México. Esse post que estamos vendo foi publicado pelas próprias mães buscadoras em Sonora. Vejam só, pedimos que a população compartilhe o cartaz dos desaparecidos para ajudá-los a voltar para casa. Se alguém souber algo sobre o paradeiro, pode ligar anonimamente para o número informado.
Sua ligação será totalmente anônima. A foto de Nancy Guthrie desapareceu em Toctucho, no Arizona, no dia 1º de fevereiro de 2026. Vejam só. Bom, havia. Antes de continuar com esse ponto, havia informações de que iam extrair o DNA das luvas. O que aconteceu com isso? Bom, vocês se lembram dessas luvas que aparecem na foto que a câmera da campainha da casa da senhora Nancy Guthrie conseguiu tirar? Então acontece que eles encontraram as luvas, mas o DNA que extraíram, segundo o laboratório, não está em nenhum registro do que é. Os criminosos ou pessoas que tenham feito algo não está no registro do FBI, ou seja, em nível nacional. Não. Com isso, então eles não sabem quem é? Imagina, já tem o DNA suspeito, pelo menos porque eu. Eles também não sabem se é a luva exata ou de outra pessoa igual. Mas é uma luva rara, então por isso acham que é a luva. Quer dizer, é uma luva que é pouco comum. Luva rara, mas é uma luva que vende no Walmart, então também não é tão difícil que outra pessoa tenha. A mochila também é do Walmart. E bom, o FBI acabou de entrar em contato com as autoridades mexicanas para que ajudem nessa busca por Nancy Gutierrez. E então a pessoa que teria levado essa senhora. Isso foi informado hoje que o FBI entrou em contato. E fontes policiais envolvidas na investigação informam que o FBI entrou em contato com autoridades federais mexicanas para informar várias agências policiais. Até o momento não há informações, não há pistas sólidas. Difícil, né? Cada vídeo que eu vejo da filha aqui, ela parece mais abatida e... Olheiras maiores. E todos estão assim, toda a família. Imagino que estejam passando por um momento muito difícil. Eu senti isso na última vez. Pelo que ela diz, parece que estão assumindo que talvez ela já não esteja mais viva. É que se a senhora precisa de remédio e desligaram o marca-passo dela, já se passaram 3 semanas, agora sim, 3 semanas. Mas como dizendo, se ela está viva ou não, basicamente foi o que eu senti. A mensagem não foi direta, não foi clara com essa informação. De onde ela está, não se sabe de nada? Se eu falei do FBI, não, pois também tem esse aqui. Esse caso não é um caso que está sendo divulgado agora por essa agência dos Estados Unidos, na qual o FBI de Miami está oferecendo $1 milhão por informações que levem à captura de Yo André, conhecido como Riso. Ele é líder de uma gangue haitiana. Os 5 segundos, não como 5 segundos, eu não entendo esse meu francês. Bom... Deles não falam. 5 segundos, acho que eles falam francês e falam com o outro ali, acusam de sequestro, assassinato e crimes de outros tipos muito feios. A questão é que o escritório do Federal Bureau of Investigation anunciou basicamente que dão uma recompensa. Ou seja, $1 milhão. Ou seja, é raro que ofereçam milhões. Normalmente é só para chefes de narcotraficantes e coisas assim. Ou para presidentes como Maduro. Bom, André é apontado há tempos como o líder dessa quadrilha. Não. Sim, bom, segundo informações, o caso que motivou a ação judicial nos Estados Unidos está relacionado com o sequestro de um cidadão americano em março de 2023 no Haiti. Vocês viram que isso aconteceu muito. Essa pessoa ficou em cativeiro por 9 dias, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A denúncia criminal foi apresentada no Distrito de Colômbia, após ser comprovado que houve negociações diretas de resgate com familiares da vítima. O FBI afirma que André participou pessoalmente das ligações para exigir o pagamento do resgate e ameaçou a vítima durante o cativeiro. Bom, esse é um assunto que foi muito comentado, principalmente nos primeiros anos, quando o presidente caiu, o presidente que foi assassinado. Esse jovem, para que você saiba, se chamava assim. E várias pessoas que se dedicavam a ajudar comunidades cristãs foram sequestradas. Sim, eu me lembro. Bom, aí está esse indivíduo. Oferecem $1 milhão, $1 milhão por informações que levem à captura desse personagem, né? Isso também é importante no que acontece. Agora vamos a outros assuntos. Tem um assunto com esse Zuckerberg que me chama a atenção. Hoje, ele está testemunhando sobre os efeitos das redes sociais, principalmente nos menores. Isso chama a atenção. É parte do que está acontecendo com Zuckerberg, com o CEO.
Ele foi o fundador e criador do Facebook, uma das redes sociais mais conhecidas. Mesmo que fique em segundo plano, o ponto é que o CEO da Meta está enfrentando pais e uma jovem que processa e acusa o Instagram de prejudicar sua saúde mental. O veredito pode abrir caminho para mais processos milionários contra outras redes sociais. Como vocês devem lembrar, anos atrás houve uma investigação e isso veio à tona, que eles sabiam que era viciante e não se importaram, mesmo assim mantiveram o Instagram como está. E bem, essa pessoa que está processando Mark Zuckerberg foi identificada apenas como Kaylee. Ela acusa a Meta e o YouTube de criarem funções deliberadamente viciantes que aprenderam desde os 9 anos de idade. Agora, de acordo com os depoimentos, o Instagram teria sido usado por jovens durante várias horas por dia, chegando até a passar mais de 16 horas em um único dia dentro do aplicativo. Zuckerberg disse hoje que defende a empresa e afirma gerenciar razoavelmente a segurança dos jovens. E negou que existam provas científicas conclusivas que vinculem as redes sociais ao declínio da saúde mental. Bom, então é isso, né? É isso que eles estão revelando. Obviamente vai ser muito interessante acompanhar esses debates que vão surgir. Por um lado, você diz que tudo pode ser viciante, né? Sim, claro, quer dizer tudo pode ser viciante. Quer dizer, se você assiste um desenho animado, né, uma série, tudo é feito para que você fique e para te entreter e para que você fique lá o tempo que for necessário. Mas ao mesmo tempo existem limites. Existem limites e principalmente se você está focando nos menores. Porque um adulto ainda tem mais consciência, tem mais coisas para fazer, obviamente, como para ficar se prendendo a esse rádio. E também existem, obviamente. Mas você tem que fazer coisas da vida normal e tem uma mente, em teoria, mais preparada, mas um menor, aí já estamos falando de outros assuntos. Eu me lembro daquela ação judicial que foi feita por causa da publicidade e que foi conseguida por alguns pais. Na Califórnia, conseguiram que a publicidade no Google e no YouTube não fosse mais direcionada aos gostos do menor, mas sim que fosse geral. Ah, você quer colocar publicidade para menores? Quer dizer, você pode colocar, mas a publicidade é genérica. Ou seja, é tipo, quem se interessar se interessou, porque diziam que a publicidade ia chegar muito específica para um certo gosto, e aí seria muito fácil que a pessoa caísse naquele produto. Isso, bom, conseguiram aprovar uma lei que, aliás, foi chamada de Apocalipse. Toda aquela época, segundo tudo isso, com a história do ISIS, também estavam fazendo coisas terríveis ali nas redes, e isso afetou por anos. Por quase 2 anos disso, de quase todos os canais de conteúdo sumiam nisso. Naquela época foi muito complicado, mas foram essas mudanças de lei que estão sendo aplicadas. Já faz tipo 6, 7 anos, ou seja, já faz um tempo, isso sim, já faz um tempo. Bom, vamos para outros assuntos também interessantes. Ver militares e, além disso, né, o chefe, o responsável, o general Donovan, o comando, o encarregado, o comando do sul dos Estados Unidos. Disse. Gostaram da viagem e da festa do dia 3 de janeiro, disse. Disse. Ou seja, bom, imaginem esse personagem nessa foto pisando solo venezuelano. E bom, em um momento chegou a dizer esse padrino, que é o secretário de defesa, que está desaparecido. Ninguém sabe onde está, bom, eu não o vi. Bom, o programa de hoje do Del Mazo, não sei como se chama, foi cancelado? Sim, não teve. Ou seja, claro, por coincidência... Não foi o comandante do Comando do Sul, o general Donovan. Aliás, esse padrinho chegou a dizer: nunca um militar vai pisar solo venezuelano, pois não. Segundo eu, foi padrinho. Mas enfim, o ponto é que aparece essa imagem de Donovan em solo venezuelano. Evidentemente, isso é algo super estranho. Ela é responsável por um negócio que é como uma espécie de embaixadora, por assim dizer. Sim, ela já foi embaixadora várias vezes, agora ela é a responsável pelos negócios. Ainda não tem uma embaixadora oficialmente na Venezuela, mas já chegou outro na outra semana, foi o secretário de Energia dos Estados Unidos. Agora o chefe do Comando Sul está indo para a Venezuela, então, evidentemente, isso chama a atenção. O que está acontecendo? Essa reunião foi considerada, obviamente, histórica. Aliás, nas imagens lá está a Delcy.
Chamou muito a atenção que desapareceram as fotos de Chávez e de Nicolás Maduro. E no comunicado que a embaixada divulgou se referindo ao Comando Sul, pois reafirmaram o compromisso que os Estados Unidos têm com uma Venezuela livre, segura e próspera. E que tudo seja um benefício para os venezuelanos, diz ela. O Comando Sul se compromete a impulsionar a estratégia de segurança nacional, trabalhando em colaboração com países parceiros para construir um futuro seguro e próspero no hemisfério. Pois bem, agora chegou a vez deles, não tem jeito. A realidade vai ter que abrir as portas para a responsável pelo Comando Sul. É muito louco de verdade ver isso. E bem, então, outro assunto que também chama a atenção nessa visita é que ela acontece justamente quando também chegaram os diplomatas do Catar. Sim. Curioso, porque supostamente, segundo o que diziam, não lembro se era o New York Times que dizia isso, mas eles tinham informações de que Delcy Rodrigues negociou no Catar com os Estados Unidos a entrega de Maduro. Bom, então, que curioso que um dos primeiros países que a Venezuela de Delcy visita, por assim dizer, seja justamente o Catar, né? Obviamente não é uma coincidência, é um recado muito claro. Não tinham razão aqueles que diziam que tinham negociado a entrega de Maduro com esse Catar aí. Pois bem, é assim que está a situação, né? E que, bem, passou-se pouquíssimo tempo. O surpreendente é o quão rápido as coisas podem mudar em um país onde não acontece nada. Por anos nada acontece e de repente tudo ocorre em pouco tempo. Mas o que é isso? É surpreendente poder estar aqui vendo a história do que acontece no mundo junto com vocês, não é? Aliás, bom, isso está acontecendo em Pesco, né? O que está acontecendo por lá? Sim. É como se lá na Rússia estivesse acontecendo um ataque fortíssimo por parte da Ucrânia. Obviamente, bem, vocês estão ouvindo como está soando, eu não estou ouvindo, bem, sim. É. Mais ou menos. Vocês ouviram o som, mas bem, depois não ouviram mais. Pepe só quis destacar ali o meu erro. Sim, exato, tem que destacar, tem que sublinhar os erros um do outro. Olha, já ficou claro pra mim. Bom, a verdade é que já faz umas 3 semanas que as coisas estão indo muito mal pros russos. A Ucrânia conquistou em uma semana o que não conseguiu em 2 anos e meio. Conquistou ainda mais. Bom, é impressionante, entre isso e a economia, é algo tremendo. Pois bem, vamos para outros assuntos também. Esta é outra imagem de Peskova, outra imagem de Peskova. Bom, Aí estão parte dos ataques, e além disso, com uma quantidade de produção de drones impressionante. Vamos ver. Aqui está, bom, me confundi, isso é com o do Catar. O do Catar, sim. Foi escondido porque o Peru venceu. Sim, o do Catar. Aí chega toda a pompa. Nem uma única foto de Chávez, nem uma única foto de Nicolás. Nem Chávez, nem Nicolás, nem ninguém. Mas além disso, tem se visto isso. É pura ostentação, né? Ou seja, já é assim. Olha só a música e tudo. Ou seja, sim, a gente recebeu super bem. E você acaba justamente no Sistema Nacional de Orquestras e Música Baile. Bom, é um país feliz em festa, digo, do ponto de vista do governo, não parece um país. De que, como eu queria dizer, e de que estamos tristes porque ele se foi, isso não me serve. Eles estão na grande festa, não é isso. E mais ainda porque o pessoal do Catar ajudou. Ou bem, isso também faz parte do que está acontecendo neste momento lá na Venezuela. A comunidade venezuelana vai nos contar. O que você acha dessas visitas, desses movimentos? Enquanto isso, olha só, aí está o lugar emocionante. Esse aí está com um árabe. Ela não sei. Sim, não, então estou te avisando. Você está me dizendo, ei, então o que aconteceu aqui? O que foi? Que bom. Isso foi uma inundação e isso aconteceu no Equador, onde também foi trazida a terra da região de Chimborazo. Bom... O Chimborazo, então, bem, é um fluxo de detritos, né? Na província de Chimborazo, Equador, de acordo com o que foi relatado. Pois é que lá vai descendo toda a água com os pedaços de pedras no Equador. Um grande abraço para toda a comunidade que nos assiste por lá também. Bom, então essa é uma imagem que, bem, única que já mostramos aqui e que eu acho que é a terceira vez que colocamos.
Sim, 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 mas eu adoro. Eu adoro, sempre que mostramos é que é impressionante. Poder. De forma positiva, é realmente uma conquista da humanidade. Não fiz parte do projeto, mas é algo que pertence ao ser humano. Essa imagem é caríssima, mas mais do que o custo que dizem, sempre dizem, é que essa imagem. Eles levaram 9 anos para conseguir fazer o projeto para poder viajar até este. Pois não é planeta, não é para Plutão, não para chegar a Plutão e a essas montanhas e poder capturá-la. Custou cerca de 3 bilhões, segundo dizem. Esse foi o valor, mas é ainda maior. É simplesmente a conquista de ter a possibilidade de ver outros planetas com essa qualidade de imagem, não é? Ou seja, isso também eu acho super interessante. E bom, então, o que mais temos por aí? Vamos para outra imagem. Acho que outra imagem é de um cometa. É um cometa. Essa é como uma imagem de um cometa. De um cometa. É como se você estivesse parado ali. E vai, é muito louco. Sim, sim, sim. Parece uma parede, feita de tronco mesmo, sim. Sim, parece um muro. O muro não é o muro, é bom. Vai ser como uma luz que se vê como um relâmpago. Isso sem saber as reações. Essa é uma imagem que a Rosetta capturou. Vocês se lembram da Rosetta? Ah, Sim, sim, sim. Rosetta foi quem capturou. Essa imagem é da nave espacial Rosetta durante a visita ao cometa 67P. Certo? Esse é onde vive. é onde vive o Pequeno Príncipe? Não o Pequeno Príncipe, exato, sim. Bem, é onde vive o senhor que faz contas, o senhor sério é o homem. Não pense que não, este é um homem de negócios e não tem tempo para bobagens. No livro? O livro sim. No livro, a princípio, Já esta imagem é o que é. essa imagem é de nossa, é uma praga, Marrocos. São os famosos gafanhotos, e não aqueles que se comem, esses também se comem, mas não do mesmo jeito que os do resto do mundo. Montón aí de... Montonar. Bom, então muitas dessas coisas acontecem lá. Marrocos. Marrocos. Bom, Então, vamos então para os comentários já ou o que aconteceu. Sim. vamos para os comentários já? Tenho vários assuntos aí. Sí, rapidamente. Independentemente, mas vários assuntos assim, só isso, vamos embora. Comentarios. Pues Siria, ¿no? Que estamos... Buscando se reconstruir. E tudo isso, e fazem uma anistia já mais avançada, porque já tinham feito uma primeira anistia, você se lembra? Mas desta vez excluem os crimes graves e também reduzem as penas para os presos comuns. Ou seja, eles estão tentando unir o país deles, é um país que, bem, estava dividido. É uma guerra civil de muitos anos, e eles estão tentando, bem, já ou um pouco esquecer o passado. Não, com certas exceções, mas sim, é um tema muito interessante. O presidente Ahmed é Ahmed al-Sharaf, não se chama? E então, Embora seja um presidente interino, ele tem tentado sim fazer isso, né? Unir. Ele já resolveu a questão dos curdos e obteve empréstimos do FMI. Estão ocorrendo coisas interessantes por lá. Aliás, outro assunto é o que aconteceu na Alemanha. sim, houve um ciberataque aos trens alemães na tarde de ontem, terça-feira, que paralisou por um tempo. Sim, ontem, terça-feira não, hoje, terça-feira. Não, hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, foi ontem. Ontem, domingo. Paralisou durante algumas horas os sistemas de informação dos trens, também o que era a reserva de passagens da companhia. E bom, segundo o Deutsche Bank, informou que, graças às medidas de defesa que possuem, conseguiram evitar danos maiores. Ou seja, poderia ter sido pior e conseguiram voltar ao normal relativamente rápido.
O ciberataque afetou um aplicativo chamado Bank BD Navigator, que é uma página web do Bank que basicamente permite fazer transações. Então, quem vocês acham que obviamente poderia estar por trás desse ataque? Pois bem, como sempre, suspeitam dos russos. Bom, hoje comentávamos sobre essa menção que o Reino Unido fez sobre ataques e ciberataques e todas essas coisas, mas, como eu disse, é sempre a mesma coisa, ou seja, sempre que fazem mensagens assim, gerais, nunca dizem qual é o ataque. Desta vez, eles estão dizendo, não é? Sim, bom, eles suspeitam disso? Ah, sim, mas eles dizem, porque depois é meio que sim. Nunca querem dizer, mas eu digo. Dizem que foi um incidente, não sei o quê, pelo menos agora estão falando. Este é o novo presidente do Peru, sim. Sim, é que agora mesmo escolheram ele. Nada. Já, rapidinho, José. Outro, José Maria Valcasa. Disse quando perguntaram para ele sobre a lei que proibia menores de idade de se casarem a partir dos 14 anos, sem impedimento, todos têm relações sexuais por serem alunos. Ai, caramba, vamos ver como ele ensaiou. Vamos ver como vai, estamos indo bem. Segundo a lei, o Código Civil, todos a partir dos 14 anos, não há nenhum impedimento. Todos têm relações sexuais, a lei autoriza, em outros países é a partir dos 13 anos, desde que não haja violação, todos têm relações, não há nenhum problema entre professores e alunos, professores com alunos, entre alunos também. Enquanto isso não acontecer contra a liberdade das pessoas, está permitido. Por isso pode haver contrato, pode... E acho que vai durar bem pouquinho. Mariana o expulsa? É velho. Isso quer dizer, é de 2023. Mas há um comentário que ele fez. Mas será que é o novo? Sério que é o novo? Vamos ver. José Maria Bancasa, dá uma olhada, pois é o que comentamos ontem, José. Quer dizer, isso ele comentou em 2023, isso que estamos vendo aqui, mas eles estão trazendo a informação de volta. Não o elegem presidente interino. Ah, Canhon no Peru, sempre surpreendendo. Quer dizer, não, cara, mas ontem eu estava aqui parabenizando eles, e que não, cara, Peru, e que já não são mais o Peru do Delfim. Voltaram de novo a ser o Peru do Delfim. Chihuahua, um abraço para todos os peruanos, mas como é possível? Cada vez que escolhem piores. A situação está pior. O que está acontecendo? De onde tiram que é normal uma menina ou um menino de 14 anos ter relações com professores? Quer dizer que bom, é complicado, vamos ver, diz. Ok, diz, isso mesmo acontece no México, mas não se fala, diz. Saudações, como está José Gonzalez? Muito obrigado pelo like 303. Muito obrigado. Saudações, obrigada, diz. Sim, dá pra ver, no Peru fazem bagunça. A Assembleia tem aceitação muito baixa, por isso ninguém votou. Eles trocam de presidente como se trocassem de casa? Como se trocassem de meia, sim, dá pra ver. Ele te manda um abraço, diz que não entendi, alguém traduz e diz que não. Melhor nem tentar entender, essa pessoa é meio doida. Essa aí diz. Rosalinda, como você tem estado? Boa tarde, cumprimentos também para Maurício, como você tem estado? Saudações para Satacama. Saudações para Satacama. Que legal, Maurício. Como é a vida por aí em um dos desertos mais secos da história? Não, sim, mas do mundo? Diz Sarati. Ela é igual à minha esposa, comemora, o elefante lembra de tudo. Se quiser lembrar de algo, peça para minha esposa. Ela sabe melhor os nomes da minha família do México do que eu, e o Wyckoff diz que é de verdade, mas não é a realidade. Mas não se incentiva, assim, quer dizer, não somos bobos. Sabemos que tem gente que vai fazer isso, né, que vai ter relações com menores, mas você não fica divulgando isso por aí, né? E também não é como se fosse certo, não é correto. Quer dizer, porque estamos falando de um professor, alguém que tem 30 anos ou mais, né, e um menor, então não, obviamente... Mesmo que tivesse 20, quer dizer. Sim, mesmo que tivesse 20. Diz, vejo a Astrid triste ou estranha. Alguém sabe se, sem especular, se ela está bem... Isso é por raiva? Porque tem algo que me dá alergia, estou com alergia, tem algo aqui que me dá alergia, eu acho que... Por que você está olhando para mim, não é? Acho que é o ventilador, Pepe coloca ali porque precisa, senão a gente se sente preso, mas sinto que ele me dá alergia. Mas não, estou perfeita, 100%. Não, mas sim, é. Então cuide-se porque
Tipo, não é... Se eu passar limão pra aparecer, não. Não, mas achei isso só um detalhe. Tipo, ah, então... Porque coça. Tipo, você sabe, sim, você cuida dos seus olhinhos. Saudações, Griselda. Sim ou não, sim ou não. É isso? Você sentiu um frio de repente? Como assim um frio de repente? Foi tão forte que paralisou o rosto. Ah, o rosto. Não, olha, o rosto está normal. Olha, está normal. Só isso. É só a alergia. Parece que meu olho está ardendo agora. Segundo Omar Hernandes, não é só questão de tirar. Sim, é que eu teria que tomar o comprimido, e o comprimido demora um pouco para fazer efeito. Você não sabe No toma assim. Agora tá indo. Por isso que não tem alergia também. Já sabe, não sei. Porque já não senti mais nada. Dice Omar Hernández, não só se trata de sacar o presidente. Sim. Sim. Quer dizer, bom, metade, primeiro passo, ok, segundo passo, bem, não foi ruim, ele disse. Não se trata só de ser bom. Saudações, Omar, como você tem estado? Muito boas saudações de Nova York, diz esse cara. Ele foi pra ilha bonita, também gostou. Isso aí. Sim, quer dizer, ele é do clube dos Ames, não é do mesmo clube, né, igual ao Evo. Quer dizer, é o que eu te digo, está difícil, né, ou... Dice, Ele diz, onde você está? Diz Astreados. Estou na cidade secreta, diz. Não tenho nada pra fazer, eu batizei sim. Seu lado esquerdo é a rua Air. O ventilador diz sim. Pode ser. Sim, pode ser, sim, pode ser. Literalmente, o ventilador está apontando para os meus pés. Tipo, nem é como se não... Mas eu sinto sim. Saudações para Dani. De forma de shows, porque nem eu Quando eu faço assim, sinto aqui. quando eu me inclino pra frente, Tudo é área. Não, bom. não sei por que você não faz isso. O que você fez? Ou faz? Talvez o shampoo? Não acho, porque o dia todo não me acontece nada, só isso. A partir de certa hora eu começo. Saudações e já vi que este diz Wyckoff. Não, por isso não se brinca com Wyckoff, por favor. Não, claro que não. Não brinque com isso, por favor. Aí realmente não, quer dizer, mas eu percebi em um vídeo antigo que eu disse. Ei, você também estava trazendo aí. Ou seja, um vídeo de uns 6 meses atrás. O melhor é que eu estou assim, talvez eu esteja assim, desequilibrada. Não, você não está assim, você não está assim. Ou seja, quer dizer que alguma coisa, não sei se as luzes ou algo assim, Por que as luzes podem fazer isso? não sei mesmo, mas sim. Bem, vamos falar de outras coisas. Melhor. Saudações para Danilo de la Cruz, que disse boa noite. Na República Dominicana fecharam o escritório da DEA por corrupção. Que seu olho seque, ele disse. Talvez sim, vamos falar de coisas importantes. Como assim, seu olho? Não do seu olho. Não relaxei os nervos. Saudações para Wendy Arias. Ele diz, mas não é só o problema. É o presidente, a população o escolheu. Bom, mas é que esse presidente não foi escolhido pela população. Foi escolhido pelo Congresso porque é interino. É só por um tempo, mas escolhem cada tipo. Saudações para Beatriz. Como você está, Beatriz? Ela manda saudações da turma, estou de pirata, ela disse. Ou seja, Você entrou? como assim de quê? De que você está aí? Saudações, José. Eu ia abrir um negócio, mas esqueci o que era. Você lembra? Às vezes eu ia vender. Não. Não, o que era, mas agora, o José Tocaio vai nos contar. Ele diz, Danilo, como você tem estado? Saudações, Danilo, da República Dominicana. Boa noite, Rosalina Moreno, como você está? Saudações. Jair Pedre, como você tem estado? Muito boa noite. E olha, ele diz que a luz que os ilumina está tão forte que nem faz sombra. A pálpebra de ação faz com que o olho pareça menor. Porque eu sei que faz meses, mas faz umas 2, 3 semanas que eu sinto isso, não meses. Sim, sí, no, Sim, eu acredito que sim. que vi o vídeo e coloquei em pausa. E então eu disse, não sei, também estava com o olho. Por mim, me casei com ela, ela tem... O olho também assim? Eu ia falar com você, mas quis procurar de novo naquele quadro e não encontrei. E eu disse não, talvez eu tenha me confundido, mas tudo bem. Este aqui diz minhas, como você tem estado, saudações, Griselda, diz. Eu tive uma alergia no olho, foi ruim, quando eu era criança acontecia muito comigo, assim, sabe? Mas e você? Nos 2 olhos? Não, eu não vou, acho que faz sentido serem os 2, por isso digo que me parece. Mais lógico de um lado. Só assim não sei o que o doutor diz. E Peperas daqui a pouco vai aparecer do outro lado. E nunca apareceu. Saudações às batatas fritas. Esse comentário.
Quando há alergia, sentir o vento dos ventiladores, mesmo direcionados para outro lado, causa incômodo. Se papitas. Ou seja, é muito sensível, então agora o olho por causa da alergia. Mas então é ver o que te afasta. Porque nós temos uma vela aqui, e com a vela parece que você sentiu mais. E faz um tempo que tiramos a vela, isso foi há mais ou menos um mês, e tiramos a vela. Achei que se te visse com isso, eu ia me sentir mal. Assim para baixo. Sim, se usa. Roberto Carreiras de la Buenas Noites. Saudações. Diz. Descrição de... Vamos ver se não fizeram um mal olhado nele em... O problema. Mas na sua Constituição, a Assembleia tem mais poder do que o povo, diz. Ok. Então, se o poder do Congresso é muito forte, então talvez seja assim. De repente está errado ter presidencialismo. Não sei o que é muito padre. Por um lado, que não existe esse mega presidente super forte, mas também você não quer um fraco, tem que ter um ponto de equilíbrio. Diz o Pixel. Uma vez eu tive amigdalite, mas só de um lado também, e meu médico ficou meio assim, tipo psicoseado, psicose. Se acontecerem essas coisas estranhas, não se exige deles que façam até a data. Tenho muita energia para os polinésios, sobre os polinésios, e ele vai fazer o pólen e o pó. Eu teria que viver tudo de uma vez só. Era youtuber, pensei que era youtuber. Essa pergunta, vocês têm filhos? Para saber se também é assim com roble, abacaxi, onde você mora robles ou você mora em Pinar? Saúde? Muito bem. Diz Dorian. A alergia começou há 3 dias. E outra coisa também está, já estamos começando com a do pólen. Todos sim, pode ser, não quer dizer, como temos muitos anos morando em outro lugar e de repente mudamos. É a primeira primavera. Então pode ser, e também estamos indo para uma zona intermediária. Sim. Com muitas árvores ao mesmo tempo. Se você faz uma coisa muito curiosa. Daniel Gonzalez Mas. Diz Dorian. A alergia começou em mim? 3 dias detectou a comunicação do pólen ao... Pois sim. Mesmo Daniel Gonzalez, em mim também já começou. Os polinésios também. E será? Ela diz, estou fazendo um curso para receber um certificado. Vai lá, a companhia. Temos que projetar coisas grandes e até... Você vai... Como diz o compadre da Tapatia, tem que pensar grande se esse sabe quem é. Eu te dei a frase ontem. Te falei, lembra? Vi isso num comercial, tem que pensar coisas fodas. Não. Isso... Usa... Também sentem falta? Será que este é o Guilherme? Não é? Não. Sim, melhor, também falei isso, mas não era o que vi na propaganda da Tapatia. Vamos ver se adivinha, diz Astrid. Isso que você sente, isso sim que você diz o que eu sinto, por não ter lágrimas por causa da saudade. Chicharito. Exatamente, se colocaram publicidade para mim, então é uma tela, e de repente ele está dirigindo e eu digo, temos que pensar em coisas legais, ou não sei o que eu disse, mas... E depois? Astrid vira rapidamente para procurar. Onde eu li isso, ela disse, porque achava que tinha lido, né? Mas como a tela tirou, ela não soube até hoje. Eu disse, mas sim. Sim, não? Diz meu genro. Tem que estudar, desculpa. É como se fossem óculos com filtro de raios UV. Para essa talvez sim. Pode ser que pelo menos por um tempinho. Se estamos pensando em entrar pelo menos um tempinho por dia. Usar demais também não é bom. Eu tenho lentes, me vale aqui. Acho que usar um pouco ajudaria a equilibrar, especialmente esse não dele. O uso excessivo, assim como o protetor, não te afeta, mas altera a percepção de cores e luzes por muito tempo. Este diz pensamento, ação. O pensamento e a ação, eu acrescentaria, fica melhor. Eu gosto mais da sua frase, se eles aparecem sem pensamento e ação. Graus, exatamente, você imagina, e agora vamos... E pensar grande... Como você disse, às vezes eu adoro essa ideia. Não estou dizendo se vamos fazer, mas se já estamos neste planeta, que já é uma mega ultra casualidade estarmos neste planeta, no mínimo. Tentar fazer coisas grandes me parece muito bom,
Não importa a condição, a idade, não tem que pensar em nada disso, tem que pensar grande e de forma foda. Temos que nos projetar para que isso se materialize, agora com passos de bebê, mas não tanto. Atos precisos, agora sim. Avançando, pensando grande e avançando para ter isso claro, só saber para onde você está indo. Porque há muitos requisitos na Califórnia, assim como nos Estados Unidos para todos, são muitos. Todos, muito importante. Outra parte, se eu me lembro de um filme, como se chama, em espanhol colocaram Bronca, mas em inglês é sobre um asiático. Ela é, assim como uma comandante incrível, também é uma ótima atriz. Agora percebemos que ele quer ter um negócio próprio, não de jardinagem ou de construção, mas para ele é impossível. Está... É ótima, é uma série... Assistam, é muito divertida, mas vai além do que aparenta. Na minha opinião, eles exploram coisas que normalmente, em séries dos Estados Unidos, não se atrevem a fazer, sabe? O Chicharito é meu genro, mas ele não sabe disso. Saudações, um grande pensador tapatio, o Chicharito. Porque Tapatio é bem corno, bom, digamos que você conhece alguns que podem ser. Saudações para Dorian CPP. O que você acha do motor da Mercedes-Benz que trapaceou no seu motor por 15 cavalos de potência a mais? Hoje está um caos na FN? Eu não sabia, né? A Mercedes-Benz trapaceou aí. Isso aqui está um caos e Checo Pérez é quem está com a Mercedes. Na verdade, não sei nada sobre o assunto. Mas eu vou dar uma olhada, se eu ver algo assim, se me interessar, eu entro, mas eu não vejo porque não é da minha área. É isso. Vi algo sobre a F1, vi um vídeo que alguém postou no Twitter de que aqui não dá pra ver que é F1, sim, mas eu não fiquei sabendo que... Sim, é bem delicado. Quer dizer, eles têm certas regras e você tem que cumprir todas. E se você quebra uma regra, podem te desclassificar. Bom, eu vou dar uma olhada. Fiquei bem gordinha pra você, de verdade. Isso aí. Saudações para Dani Vilar, diz. Imagem Pensamento, saudações para Benedicto Vilegas, pergunta Roble, onde ele está? Tapatia? Digo Tapatia, Panterita, hoje não veio, mas ontem sim, estávamos falando dos Terriens. Sim. Saudações, aliás, para a Ale Estrelita. Saudações para Ale. Para a Ale Estrelita. Ela não está aqui conosco agora, mas mandamos um forte abraço e esperamos que em breve possa vir nos visitar. Daqui a mais ou menos 2 semanas, temos programado uma live com ela, a live de início de ano que sempre fazemos com a Ali. Bom, está programado para o final do mês, deve sair por aí. Saudações para Marifer, que você se recupere logo, está doentinha, Marifer. Marifer, então, um grande abraço, que você fique muito bem. E para toda a comunidade que, como bem diz a Marilena, né, ela sempre comenta, só que hoje eu não a vi. Ela sempre comenta. Um abraço para toda a comunidade que esteja passando por algum problema de saúde, alguma situação. Então daqui mando um enorme abraço, ele disse. Tranquilo, ele disse. Lá? Com certeza ela está bem, ele disse. Sim, provavelmente daqui a pouco, talvez ela apareça por aí. Sim. Bom diferido. Saudações para o pai de Novak, ele disse. Ele foi com um burro. Ele disse saudações. Diz Checo, diz. Usa motor Ferrari no carro de rua. Enquanto a Cadillac, que desenvolve seu próprio motor Mercedes, tem Antonelli. Nos treinos eles estiveram rapidíssimos, diz Adazo. Sim, sabe, saudações, diz. Aqui, se já sabem, já foi negociado. Dorian, vão mudar o composto do combustível e ele tem até agosto para resolver o problema. Ok. Fizeram assim para não virar um escândalo, entende? Ok. Sim, favorece? Impacta. Que sorte você tem. Bom, imagina, parece como se fosse um furry e o nome dele é revelado. História muito longa. Pensa assim, resumindo. É como alguém que se veste com uma fantasia. De algum... animalzinho, de algum assim. E aí fazem eventos, e se reúnem e brincam. Tipo, você é o gato e você é o que... Com suas gerações? Tivemos mais infância ou fomos tão felizes na infância que queremos continuar? Talvez não, porque tem aqueles bonequinhos e eles são raros e tem o do Pokémon, que vale não sei quantos milhões. Um desenhinho... Luiz Aré, como você tem estado?
Saudações, muito bom. Saudações, saudações, saudações também para Roblox MX. Como você está? Checo Pérez anuncia essa roupa, vários anúncios em Guadalajara, mas não entra em nenhum carro. Ele diz. Sim, é um monte de não sei. Um monte, tipo bem, ele ficou muito popular entre os publicitários. Me lembra muito a Lorena, aquela que jogava golfe, lembra? Ela também faz vários sei, também de Guadalajara, que ganhou o máximo e depois foi embora depois do trabalho. Que interessante, porque dizem que ela chegou ao topo do mundo. Sim. E você diz, ok, me retiro como chefe. E então, digo, ela tinha esse sonho de, olha, ser mãe, dedicar tempo, de verdade, você diz? Que interessante, né? Quer dizer, porque também, tipo, tudo bem não querer se apegar só a ser o primeiro lugar. Sim. Deixa, eu me apego a ser o primeiro lugar toda vez, mas eu cheguei até esse ponto, não sei. Quer dizer, eu acho interessante, acho corajosa a decisão. Pra mim é isso sim. Digo, talvez sim, talvez também. Ela não gostava tanto, pode ser, né? Ela disse, já era meu objetivo, tchau, sim, exatamente, mas tem gente que fica lá a vida toda, porque o golfe tem muita vida. Sim, tem muita vida mesmo, não é tudo estar em primeiro lugar no mundo, né? É como eu digo, também tem outras coisas, né? Já vai ficar pra sempre na história, Como dizem as tapatias, Pioneira Ochoa se casou com um alto executivo da Aeroméxico. Ah, ok. E numa dessas, digo, ela continua sendo uma figura, né? Pode voltar em várias outras áreas. Não do golfe, quero dizer. Sim, bom, acho que ela tem uma ONG de alguma ajuda, algo assim, mas não. Mas me diziam que no esporte, ela ainda é muito jovem, sinto que ainda pode ser. Olha bem, não tem 30 e tantos nem outra. Uns 15 cavalos de potência. Você diz, como se fosse 40. 4, mãe, você tem, né? 4. Diz, só se vive. Diz. Não, sim, mais ou menos, diz. Luiz Fed, bom dia, amigos. Trabalhando com muito calor, está indo bem. Sim, eu me lembro quando em Monterrey, talvez com meus sapatos ruins, a rua se desfazia, diz Luiz Fed. Seja se eu... Ouvi histórias dessas de alguns... Com calor? Sim, que de repente começam a derreter. Sim. Diz. Vira furro, em inglês é furry, ou seja, peludo, mas é uma pessoa apaixonada por animais antropomórficos. Ou seja, que tem corpo de humano, mas com pelos, né? Ou seja, não andam em 4 patas como o Pernalonga. Pernalonga. Ou seja, animais com características humanas, como andar em 2 pernas, falar e usar roupas. Sim, basicamente um personagem de desenho animado. Isaac Del Toro, quem é? Deixa eu ver. Um minutinho, Isaac. O da bicicleta, ele também está queimando no plano. Já pensei que era um filme do Del Toro. Né? Isaac Del Toro, né? O ciclista mexicano. Sim, eles estão agora, estão na volta, já não sei. Olha, você sabe, né? Na Arábia Saudita, né? Qual dos dois? Mas é por aí mesmo. Né? E hoje ele ficou como líder com uma vantagem de não sei quantos segundos. Está indo muito bem, excelente. Pois acho estranho não haver ciclistas assim. No primeiro, sim, há muito ciclismo no México. E participam bastante e vários que estão em competições internacionais. Quer dizer, quer dizer como parte de equipes, sim. Quer dizer, como o pelotão? Como o pelotão, exatamente. Então digo, a Colômbia já gerou várias pessoas muito importantes. Aqui temos Alcalá, A Colômbia com essas montanhas também. Sim. Sim, mas aqui em Monterrey, muitos times impressionantes e muitos dos que os dirigem são campeões. Quer dizer, eram campeões, né? Aí está o Herb Rosendo. Não, Rosendo Ramos, Rosendo Alcalá. Obviamente. E não me lembro de mais quem, mas são várias escolas que aqui, diz Tereza Rodrigues. Eu gosto muito de fantasias, principalmente as de vampiro. É legal se fantasiar assim? Eu acho legal, divertido. É uma das razões pelas quais o Halloween me parece super divertido. Sim. Sim, é divertido, sim, realmente é. Diz Francisco Arce. Trata-se de um fandom e subcultura centrados na criatividade, arte e personagens de ficção, onde os membros criam suas próprias fursonas, ou seja, alter egos. Exatamente, me parece que você é furraça e você sabe demais. Mas sim, é bom saber de tudo. Sim, diz. Vocês souberam das que agora se classificaram por meio centímetro de comprimento, suas... Não. Eu não soube. Mas você soube do cão-lobo que entrou no... Com certeza ele soube, diz o patinador. Ei, como foi para o Donovan? Tereza? Não. Mas como ele se saiu?
Bem, eles ficaram em 20 e poucos. Você já está falando. Níveis baixos, sim. No México realmente falta muito. Não tem muito apoio, né? Eles realmente enfrentam muitas dificuldades. Ele diz: Oi, o que você sabe sobre a ejeção de massa coronal do canhão? Marco, aquela que perdi. Sempre seguimos esses alertas, mas não vi. Daqui a pouco eu verifico para ver o que aconteceu, diz ele. Bom, vamos lá. Não vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e enviamos a notificação das lives. Chega para vocês imediatamente, mas também estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, fiquem bem, tenham uma excelente noite. Se você está vendo isso em outro dia, não tem problema, também deixe um like, um comentário. Muito obrigado, um abraço, até mais tarde. Saudações. Interrompemos sua programação habitual. Claro. Obrigado por sintonizar. Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui a gente analisa. Enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o rastro, até a próxima. Sim, senhor, fizemos a chamada. Inscreva-se. Pepe ao vivo na casa. Não fique de fora.